Olá para você que assiste à TV Câmara Botucatu. Este é o Encontro Parlamentar, a sua chance de conhecer mais de perto o trabalho dos vereadores aqui da Câmara. Hoje, a nossa conversa de prestação de contas é com a vereadora Alessandra Lucchesi. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carol. Obrigada ao pessoal da TV Câmara. É sempre uma honra estar aqui nessa Casa Legislativa, falando para a população e principalmente quando a gente vai fechando o semestre. É um semestre a menos que a gente fala para fazer o nosso mandato acontecer. E olha como passou rápido, né? Já foram 6 meses desse primeiro ano da legislatura. Então a primeira pergunta é realmente a expectativa, né? Você veio já do outro mandato, é o seu segundo mandato, mas qual era a expectativa desse início do ano e o que acabou acontecendo de fato? Eu acho que a expectativa foi mais de conhecer novos amigos mesmo, né? Novos pares. Porque do mandato passado, muitos não estão conosco nesse mandato, então a gente vai sempre naquela expectativa de como é que eles vão te acolher e você também vai se aproximar desses pares, não só pela amizade, mas principalmente pelas causas, né? Que a gente sempre traz uma causa, a gente viu aqui causa animal, causa do autismo, então a gente vem sempre com essas bandeiras, né, que a gente fala, então acho que essa aproximação, entender se vão ser pessoas muito próximos ao executivo ou não. Então, acho que essa foi a grande expectativa minha, né, de começo de segundo mandato. Mas, graças a Deus, sempre muito bem acolhida. Logo no primeiro dia, a gente já teve as eleições para as comissões. Eu fui eleita por eles para estar presidente da comissão, que sempre foi um sonho, né, que é da educação, da saúde, uma comissão gigante, que fala de turismo, cultura, meio ambiente, esporte, quer dizer, uma comissão muito valorosa para mim. E não é bem uma expectativa, mas uma questão que muda bastante, impacta bastante a rotina aqui da Câmara e assim, como qualquer outro lugar hoje em dia, né, é a pandemia de Covid-19. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente como que a pandemia tem influenciado de uma maneira ou outra o seu trabalho como vereadora? A pandemia acho que trouxe impacto para todo mundo, né? Nós já estamos primeira situação foi o isolamento, né? Esse distanciamento que nos afetou bastante. Uma vida política, ela é sempre muito próxima, né, da população, sempre muito nas visitas, em loco. Isso nos afastou um pouco, mas ao mesmo tempo deu um dinamismo de mais reuniões, né, porque o remoto nos permite mais reuniões. Então a gente começa às 8 horas da manhã, já com a tela ligada, reunião com o grupo no setor leste, já às 9 reunião com o grupo do setor sul da cidade. Então essa facilidade o remoto nos trouxe, né? E são coisas mais rápidas de acontecer. Até que exige um pouco mais de nós vereadores, porque do mesmo jeito que você consegue o acesso mais rápido, você traz mais demandas para cuidar, né, num tempo mais curto durante a semana. Então, é muito triste ainda o isolamento, eu sou uma pessoa muito social, sinto falta, né, das pessoas, mas ao mesmo tempo essa praticidade de resolver as coisas, ter a oportunidade de conhecer pessoas de fora, né? Até mesmo de fora do nosso país, trouxe essa nova aproximação, né? Teve esse lado bom também. Sim, e com pandemia e sem pandemia, o trabalho do vereador tem que continuar. E ele se organiza numa rotina semanal, até bom a gente trazer aqui, reforçar que o vereador não trabalha só de segunda-feira à noite aqui na Câmara, que é o dia da sessão ordinária aqui na Câmara de Botucatu. Então, como que é essa sua rotina, o seu dia a dia como vereadora, de segunda a sexta? É uma rotina bem intensa, a gente precisa ter uma organização, né? Eu acho que quando... É que nem trabalho autônomo, né? Vamos dizer assim, o autônomo ele não tem horários específicos, né? Não é bater ponto às 8 horas da manhã e bater ponto às 6 horas da tarde para sair. Mas se você não se organiza numa rotina de prazos, que nós temos prazos regimentais dentro de uma casa de leis, você se perde. Então, é um costume que o próprio vereador já tem que se apropriar desse tempo. Então, são tempos bem específicos na rotina, sim. Prazos de entrega das matérias, para que a secretaria faça, né, toda a organização e é lido toda segunda-feira à noite. Tem tempos certos para isso. Os horários das comissões permanentes e das comissões temporárias, que nem hoje eu participo de 4 comissões. Então, uma reunião por semana de cada comissão, já percebam
que a cada comissão são 2 horas de reunião, né? E essas reuniões, elas vão demandando muito estudo. Então, o papel do vereador, não, né, quem não acredita, mas é uma grande verdade, é de grande estudo. Porque como que eu posso dar uma opinião sobre um determinado assunto que não é da minha formação inicial, se eu não tiver estudado? Então, é sempre uma leitura interessante a ser feita para cada matéria. Nunca entro dentro de uma reunião sem antes ver a pauta, entender quais são os assuntos, para poder contribuir. Porque às vezes você está como presidente dessa comissão, na parte mais de organização, e não deixar o assunto morrer, como ao mesmo tempo você às vezes é apenas membro, mas se você está membro, você tem que também contribuir para que a comissão produza, né? E nós tivemos a comissão, por exemplo, agora do regimento interno, né? Que comecei já no mandato passado. No mandato passado eu era presidente dessa comissão, organizamos toda a documentação, um estudo imenso, né? De fazer legislação. Ler a lei orgânica do município e ler o regimento interno da Câmara, ver o que não estava dando certo. Trouxe para esse ano agora, para essa legislatura. O Lelo foi o nosso presidente nessa comissão, e pôr em prática tudo que tinha sido estudado e rever agora, né, com toda a tecnologia, contexto de pandemia, fazer ajustes, quer dizer, vai demorando e demandando de você a contribuição e o estudo. Interessante, bem legal. Sim, e a gente vai pensou em organizar essa conversa, né, de prestação de contas, parte a parte, para ficar fácil também para quem está assistindo entender o quanto abrange o trabalho do vereador. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui das perguntas, porque você estava falando das comissões. Então, explicar para a gente como é esse seu trabalho nas comissões que você faz parte, como tem sido a experiência. No outro mandato você fez parte da mesa diretora e agora é presidente, também membro de algumas comissões. Como tem sido esse trabalho nesses 6 primeiros meses do ano? Foi bem intenso, né? Eu consegui construir também um perfil novo para as comissões. Eu tenho muito orgulho de falar isso, e não é, né, ficar lisonjeando, esse tipo de coisa, mas trazer realmente estudo é de tem que ter muita habilidade para você fazer uma reunião, né? A gente sempre conversa muito. Hoje a comissão em que eu sou presidente, ela tem 7 áreas para serem trabalhadas, então é bastante assunto, né? Daí, como membro, nós temos o vereador Laudo e nós temos como relatora a vereadora Érica. E o assessor parlamentar Rafael, que está sempre conosco também, contribuindo. E sempre alguém da TV, né? Para a gente fazer pautas. Então, construir pauta nas comissões, ter sempre assunto, ouvir o que a população está pedindo, trazer as demandas da população para dentro da comissão e fazer com que isso chegue aos locais corretos, é muito interessante de ser pensado. E fazer parte de comissão é pensar assim, o que é matéria individual de cada vereador, né? Então, esse projeto de lei, por exemplo, é da vereadora Alessandra ou é da Comissão de Educação? Tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que eu estou trabalhando muito, não sei se vai ter essa pergunta depois, Carol, que eu não li as perguntas, não mas tem problema, é um se for, me perdoe, eu vou ultrapassar aqui. Uma matéria da Alessandra Lucchesi, por exemplo, vereadora, é fazer o PL, né, para a inclusão dos psicólogos e dos assistentes sociais dentro das escolas. Uma matéria que décadas vem sendo pensada. E agora a gente tem a legislação federal que nos permite trazer a implantação da lei municipal. Então essa é uma matéria da Alessandra, mas é de educação. Daí eu olho para a comissão e falo assim, e o que é matéria da comissão que preciso do coletivo para fortalecer? Plano Municipal de Educação. Ele é coletivo, ele tem que ser da comissão. Então, a gente também tem esse trato de saber o que é de comissão e o que é de matéria individual, é sempre um desafio, né? É sempre uma coisa que você tem que refletir bastante, com profundidade, perceber assim, aonde e como a comissão vai poder ajudar e onde você individualmente consegue ser autossuficiente para levar a matéria à frente. Então, as comissões acontecem assim. Estou na comissão também do turismo em específica, que já pertence à comissão permanente, mas ela foi deslocada, vamos dizer assim, pelo vereador Marcelo Sleiman, que é o presidente dessa temporária. Por que nós fizemos uma temporária? Porque quando conversamos com o turismo, eles tinham muitas legislações para serem implantadas em Botucatu. Então, demandou de um grupo específico para se aprofundar nisso. Daí foi feito um grupo
maravilhoso do Comutur, que estuda as legislações de toda a nossa região, e eles vão apresentando aos nós vereadores e nós vamos transformando, vamos dizer assim, os textos técnicos em textos jurídicos que poderão ser PLs. Então tem sido também um exercício bem interessante. Do regimento interno, que eu já comentei, também foi interessantíssimo, a gente está participando. E agora qualquer outra, que eu não me lembro agora, me perdoe, mas cada comissão que a gente vai sendo chamada, a Comissão de Direitos Humanos e de Defesa do Cidadão. Que é permanente, né? Que é permanente, né? Eu adoro falar sobre direitos humanos. Quando começamos ainda, cheguei a comentar na TV aqui que é uma das comissões que precisava dar um upgrade, né? E acredito que essa legislatura puxou um pouquinho mais já a Comissão de Direitos Humanos. Então, quando o procurador, por exemplo, dá pareceres jurídicos, ele sempre cita em quais comissões o assunto tem que ser abordado. Se vai ser contemplado pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Orçamento, pela Comissão de Saúde. E os direitos humanos, eu tinha reparado que não tinha muito encaminhamento. E direitos humanos, gente, direito do cidadão, ele é universal, ele é para todos. São direitos sociais que praticamente abrangem tudo, né? E eu tenho percebido esse reconhecimento já dessa casa e fazer esses encaminhamentos e nos leva também a estudos sobre questões sociais interessantíssimas. Sim. Você perguntou se ia ter a pergunta, né, sobre o que você começou a falar, dos projetos e também desses encaminhamentos das comissões. E tem sim, que a gente vai falar das matérias que os vereadores trazem para o plenário, que são os requerimentos, as indicações, as moções e também os projetos de lei. Então, esses são instrumentos de trabalho do vereador. Tem algum deles ou alguns deles que você gostaria de destacar desses últimos 6 meses de matérias que você apresentou em plenário? Olha, um que tem me tomado bastante tempo, no sentido de dedicação mesmo, tentar entender, tem sido do balneário daquela região lá da Zeitur 10, né, que pega Rio Bonito, Mina, Porto Saide e Alvorada da Barra. Porque não é uma formação minha, né? Eu não sou geógrafa, eu não sou historiadora, então ela demanda muito estudo e demanda principalmente uma articulação com muitos órgãos, para que aquela região receba uma valorização e depois com o turismo ele cresça, né, em nível de valorização para toda a nossa cidade. Então, tivemos que conversar com o Conselho Municipal do Turismo, conversar com o Conselho Municipal do Meio Ambiente para ver o que pode e que não pode acontecer naquela região. A Secretaria do Verde tem sido parceiraça, a Juliana com a gente, né, vendo todo o corpo técnico, e a gente vai reunindo. E dentro da casa, também cabe a mim trazer os vereadores que olham para aquela região e conhecem aquela região com muito cuidado. Então, essa semana que vai entrar agora, por exemplo, eu reúno com esses vereadores toda a documentação de estudo, de respostas que já fui recebendo, para a gente poder caminhar oficialmente. Então, essa parte ficou para o segundo semestre para concluir, mas com muita coisa já trabalhada. Dos psicólogos que eu comentei, sim, assistentes sociais, estou com isso desde o começo do ano também, trabalhando bastante em cima disso, estudando bastante as legislações, trabalhando no convencimento do Executivo também de trazer nesse período pandêmico. Nós temos a Lei Federal 173, que não permite concurso público para chamar essas pessoas, encontrar possibilidades de serem contratados, mesmo tendo a 173, também dedicou outro tipo de estudo, né, jurídico, de entrar com os procuradores, fazer perguntas. Então, a gente vai construindo passo a passo, e são essas as nossas rotinas, né? Então, um assunto você faz inúmeros encontros, porque você tem que procurar, ora o jurídico da prefeitura, ora o procurador da Câmara, ora você tem que estar com o técnico específico que sabe sobre isso, daí você tem que conversar com o psicólogo para entender a realidade dele, daí você vai e conversa com o assistente social para entender a realidade dele, daí você estuda, né? Então, você tem que montar toda uma estrutura para você fazer sem erro, né? Pelo menos o mínimo possível de errar, porque a partir do momento que se torna lei, né, ela é uma lei coletiva e todo mundo daí tem que cumprir, né? Então essa também eu acho que vai ser uma conquista que eu espero que a gente consiga agora.
E o autismo, né? Nossa, o autismo é uma coisa linda que eu tenho trazido desde o mandato passado. E nós vamos construir, né? Eu e o vereador Palhinha, presidente dessa casa, estamos caminhando bastante. Ontem tive uma reunião com o prefeito, elogiou bastante o trabalho desse grupo, deixando bem claro o quanto a gente realmente está montando políticas públicas em atendimento a essa classe de minorias, né? Olhar para as minorias da cidade é sempre bem preocupante, porque quando você fala assim, que você quer uma ação, sei lá, transporte coletivo, você envolve muito mais pessoas do que quando você fala de fazer carteirinha de identidade para o autista. Então eu falo de um público de 500 pessoas, vamos dizer assim, em contrapartida de um outro que tem, sei lá, 10 mil usuários. Né? Então, trabalhar com minorias, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Para não inflacionar, vamos dizer assim, o trabalho, mas ao mesmo tempo, se a gente não olhar para essas minorias, quem vai? Né? Então, a gente está muito contente, vamos também avançar com isso, carteirinha do autismo, a parte de trabalho de prioridade no atendimento dessas crianças. Um exemplo que eu sempre dou, né? Quando você é mãe de um autista, a gente sabe o quanto ele se incomoda com barulho, com movimentação, né? Mas ele é seu filho, onde você vai, ele tem que ir com você. Imagine vocês, por exemplo, num supermercado lotado, uma criança autista. Ela tem o tempo dela. Quando uma mãe vai para a fila e ela se depara com 500 mil pessoas naquela fila de supermercado, ela já sabe que não vai dar certo. A maioria das mães faz o quê? Deixa a compra no carrinho, vai embora e não leva o que precisava. Né? Então, ter o atendimento prioritário vai fazer com que ela tenha a possibilidade com essa criança de ter um atendimento mais rápido. Porque se ela insiste, essa criança ela se desestrutura e recuperar, né, a paz interior dessa criança autista, ela vai 2, 3 dias. Então, às vezes, a gente não tem noção do quanto é importante algumas legislações, principalmente quando se trabalha com minoria. E a gente vai conhecendo esses exemplos, essas vivências, essas dificuldades, fazendo as reuniões, os encontros com eles. Então, eu agradeço muito a todo esse grupo do autismo, que tem sido, assim, fiel a essa causa, a essa vereadora, o acolhimento ao nosso presidente Palhinha, por ter sido sensível, estar comigo nessa causa também, e a gente vai trabalhar bastante por eles. E tudo, acho que você citou até aqui, envolve muito estudo, né? Muita análise, muita conversa. E uma função do vereador que precisa de muito estudo também é quando ele analisa e vota projetos de lei. Às vezes o pessoal esquece, né, que o vereador está não só para fazer matérias, mas para votar matérias que chegam de outros lugares, seja de outros vereadores, seja da prefeitura. Teve algum debate desse tipo de matéria e votação aqui no plenário que você gostaria de destacar nesses 6 primeiros meses? E além disso tudo, né, a gente tem esse estudo dessas matérias que são de outros, acaba sendo até mais difícil. Porque quando você olha o tempo que eu falei para vocês de estudo, desses que eu fui dando exemplo, dá 6 meses praticamente de estudo, dedicação, reuniões e tal. Quando você pega de um colega seu, você não ficou com ele esses 6 meses estudando, né? Então você pega o documento já pronto. Então você tem que estudar e ver os pareceres que estão ali em cima daquela situação, né? Jamais, né, eu venho para uma votação sem ter feito a leitura desse projeto. Em princípio, em respeito à causa que a pessoa apresentou, seja ele do executivo, seja ele de algum dos vereadores dessa casa. Né? Só que a gente também tem que ter uma votação muito consciente. Né? E essa votação consciente ela vai muito de você pensar no coletivo. O que eu estou fazendo é para o bem comum? Está atingindo a maioria das pessoas? É realmente o que elas querem? Né? E, logicamente, que tem os interesses individuais que nos procuram. E todas as vezes que vem os interesses pessoais, eu sempre falo assim, deixa eu fazer a leitura e ver se o seu interesse pessoal ele vai estender, né, e ser acolhido nos demais. Se não for, não dá para ser no projeto de lei. Esses interesses pessoais, eu não falo que é prioridade no sentido de privilégios. As pessoas têm interesses pessoais que não precisa ser num projeto de lei. Então, eu tenho um poste na frente da minha casa que me atrapalha. Isso não é matéria de projeto de lei.
né? Mas ela é uma preocupação interessante, porque o cara, toda vez que vai entrar na garagem, tem um poste na frente, né? Então, são situações importantes. Nós tivemos muitos debates esse semestre, né, Carol? Eu acredito que a saúde foi o que mais impactou nesse primeiro semestre, por causa da pandemia, por causa de medicação, envolvemos a nossa grande Unesp, envolvemos ciência, então acho que foram debates bem acirrados, bem pesados, e ao mesmo tempo que contribuiu para toda a população fazer essa busca, né, das respostas, né? Nós não somos os grandes, a verdade não está conosco, a verdade está na discussão, né? Mostrar todas as possibilidades para que as pessoas também reconheçam aí aquilo que é de importante para ele, o que é de valor para ele buscar individualmente o seu interesse. Então, acho que a Câmara contribuiu bastante com essa discussão. E para a gente fechar essa parte da prestação de contas do trabalho do vereador, como que tem sido a sua atuação junto com a comunidade botucatuense, junto com os grupos de interesse, enfim, o contato com a população? Eu adoro muito, né? São pessoas que me buscam bastante na mídia, meu Facebook. E olha que interessante, né? O Facebook foi uma coisa que a gente tive que parar um pouco. Porque o que acontece, né, com a população? Se você coloca que você foi visitar alguma pessoa que te chamou, como que pode, numa pandemia, estar indo fazer a visita? Se você não pôs a visita, o vereador está ganhando porque não fez, sem fazer nada. Olha, então essa intransigência de entendimento dentro das mídias se tornou uma coisa muito difícil para nós vereadores, né? E nós não somos formados em mídias digitais, né? Acho que vocês percebem isso quando olham as páginas dos vereadores, né? Salvo algum que pague para uma empresa, não sei dizer para os senhores, mas eu tenho esse grande desafio todos os dias de olhar e falar o que é interessante eu colocar e o que não é interessante eu colocar, que a sociedade venha saber que eu fiz durante o dia ou não. Né? Isso é uma dúvida que eu vou ter, acho que o resto da minha vida, em saber dosar essa informação a todo mundo. Mas eu acredito, né, que a aproximação com vocês acabou vindo mesmo pelas questões remotas, pelas mídias. O WhatsApp se tornou uma grande ferramenta para nós vereadores. O meu WhatsApp ele não para um segundo. Recebi a visita de uma querida amiga agora, fazia muito tempo que eu não a via, e meu telefone não parava de apitar, né? Ela falou, Alessandra, que loucura que é isso? Daí fui lá, desliguei o som, falei, não, pode deixar e depois eu respondo. Mas esse depois eu respondo, pessoal, é a coisa mais louca do mundo, porque daí quando você vai abrir, é assim, 60, 70, e as pessoas às vezes ficam chateadas porque você não responde na hora. Mas o responder na hora nem sempre é possível. Eu estou gravando com você, né? O celular está no silencioso. Quando eu for pegar o celular no silencioso, ele vai ter lá umas 20 mensagens desse tempo que a gente ficou aqui. Então, responder 20 mensagens, sabendo dar a resposta correta, que é uma grande dificuldade. Então, às vezes eles me perguntam assim, olha, eu queria doar uma cesta básica, onde eu posso deixar? Eu tenho que entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, perguntar como ela quer que seja entregue, para responder esse morador. Eu não respondo por mim só, eu respondo pelas instituições, pelos órgãos que são responsáveis por aquilo que o morador está pedindo. Então, a gente vai fazendo isso o dia inteiro. Sim, são alguns desafios. Então, eu queria saber agora de alguns aprendizados, o que você conseguiu já tirar de lição desses 6 primeiros meses deste mandato e que você gostaria de compartilhar com a população, às vezes até compartilhar alguma coisa que gostaria que eles soubessem. Eu acho que a gente vai se fortalecendo, né? Os anos foram passando, a gente vai se envolvendo cada vez mais. Então, hoje eu tenho mais clareza a quem encaminhar os pedidos que me chegam. Então, isso está muito mais rápido, muito mais breve. Que foi a minha dificuldade no começo de mandato lá atrás. Tenho mais conhecimento também, que a gente vai estudando tanto, né? E vai trazendo essa oportunidade para todo mundo. E a disponibilidade, né? Coisa que eu não tive no primeiro mandato, que eu também estava trabalhando na prefeitura, né? No mesmo tempo. Então, o tempo me reduzia bastante o acesso a tudo aquilo que nos pede, né? E o aprendizado na comissão, acho que trouxe bastante coisa e estou levando comigo também muito conhecimento para contribuir com a cidade. Agora estamos estudando zoneamento, né?
E a gente vai se aproximando das dificuldades e das forças que cada um de nós temos aqui dentro, isso se torna um grande coletivo. Esse tem sido uma grande força, acho que um grande perfil que essa Câmara vai trazendo, de montar, assim, o que é de coletivo a nós, 11 vereadores, que nós temos que resolver. Neste momento é o zoneamento, é o plano plurianual, então a gente está se fortalecendo, estudando junto, levantando dúvidas, encaminhando para o executivo nos responder, que às vezes as pessoas olham, por exemplo, essas sessões de prestação de contas, prestação de contas da saúde. Uma ou outra pergunta é feita, mas por quê? Porque durante o período em que o processo esteve na Câmara, muitas outras perguntas foram feitas. Então, a gente faz esse trabalho interno, que às vezes não aparece na TV, porque a gente está só no produto final, praticamente, sendo aprovado. E sempre aparece uma coisa ou outra a ser questionado, que às vezes a gente quer repetir a mesma pergunta que fez para o morador ouvir e falar, ela perguntou mesmo isso, porque a gente já fez anteriormente. Para a gente terminar essa conversa, vamos olhar para frente, porque o intuito era fazer uma prestação de contas, mas o trabalho vai continuando, Então, o que a gente, assim, eu digo, a população pode esperar do seu trabalho nesses próximos 6 meses? E se nesses meses que passaram, até o final do ano também, se você já consegue identificar alguma cara, alguma marca que esse conjunto de vereadores tem construído ou já deixado aqui para Botucatu? Eu acho que esse conjunto de vereadores, eles tiveram já no primeiro ano, de legislatura, matérias muito fortes e muito coletivas que exigiam essa aproximação. Então, nós estamos aí há 3 meses trabalhando com a lei de zoneamento, que é muito impactante para a cidade. Então, vai gerando em nós sempre essa aproximação, de muita responsabilidade. E agora a gente tem aí o plano plurianual, o LOA também, para se dedicar bastante. É outra ação de muita coletividade entre nós, que um liga para o outro e fala, você viu tal coisa? Olha, eu perguntei já sobre isso. Você perguntou qual foi a resposta que veio. Então, a gente vai trocando muito. Então, esse grupo conseguiu ir se funilando, se aproximando. Independente de partidos, acho que houve essa aproximação que eu acho muito interessante, muito forte para a cidade. É lógico que sempre vai ter, aquele um que é contra, aquele um que é a favor, independente de partido, sempre tem essa situação que acho que faz o equilíbrio para nós. Então as pessoas falam assim, se ele vai ser contra, você está preocupada com isso? Eu falo, não, porque aquilo que ele é contra me alerta para ver se realmente está certo ou está errado a matéria que está sendo apresentada. Então é sempre interessante isso. Então, nesses próximos 6 meses é a conclusão, realmente efetivar essas legislações que eu falei. São 2 para o autismo, tem dos psicólogos e assistentes sociais escolares, nós temos o do Balneário do Rio Bonito, e vem vindo aí do Plano Municipal de Educação, que também vai demandar bastante trabalho de articulação com todo mundo, a Secretaria de Educação, com seus pares, vai trazer essa coisa. E trago para o segundo semestre mais uma novidade para as comissões a qual eu faço parte. Nós fizemos um primeiro semestre de muito entendimento das secretarias, de aproximação com seus secretários e equipes. E agora está na hora da gente retomar, ver o que foi feito, o que não foi feito, assumir o que não foi feito e avançar. E queria trazer a comunidade, que já fiz esse convite semestre passado e a gente teve pouquíssimas participações, mas a partir do momento que nós vamos ter essas reuniões, provavelmente ao vivo, nós teremos a oportunidade de ter vocês que estão nos assistindo, participando conosco dessas comissões e nos demandando questões. Então, se eu vou estar trazendo o secretário de esporte para estar conversando conosco, vai ser a hora que a comunidade poderá estar conosco trazendo o que precisa, porque vocês são os nossos olhos e nós estamos aqui para poder legislar para vocês, tá bom? Então é isso, a gente ficou sabendo um pouquinho do trabalho dos últimos 6 meses e também um convite para continuar acompanhando o trabalho da vereadora Alessandra Lucchesi nesse encontro parlamentar e também dos outros vereadores da Câmara de Botucatu. Fica o convite para você
também procurar os outros vídeos com todos os outros vereadores do encontro parlamentar, uma prestação de contas do mandato, e acompanhar a TV Câmara Botucatu. Obrigada, vereadora, e obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. Até a próxima.